Glória, glória a Deus, aleluia. Santo, santo és o nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Deus tem uma promessa para as nossas vidas, meus irmãos. Deus tem uma promessa para nós no reino dos céus. O reino do céu, ele está preparado, né, para que nós possamos viver essa promessa. E essa promessa, ela está em várias passagens da Bíblia. E aqui nessa passagem aqui de Miqueias, né, no capítulo 4, que fala sobre o reinado de paz de Deus, né, de Deus o nosso Senhor, né, que fala lá que no versículo 4, que fala que no futuro o monte do templo do Senhor será o mais alto de todos, ficando acima de todos os montes, todas as nações irão correndo para lá. Esses povos dirão: vamos subir ao monte do Senhor, vamos ao templo de Deus de Israel. Ele nos ensinará o que devemos fazer e nós andaremos nos seus caminhos, pois os ensinamentos do Senhor vêm de Jerusalém e do monte Sião que ele fala ao seu povo. Ele será juiz entre muitos povos e decidirá questões entre grandes nações distantes. Os povos transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Nunca mais as nações farão guerra, nem se prepararão novamente para as batalhas. Todos viverão seguros e cada um descansará calmamente debaixo das suas figueiras, das suas parreiras. Esta é a promessa do Senhor Todo-Poderoso. Glória a Deus. As outras nações adorarão e obedecerão aos seus deuses. Mas quanto a nós, ó Senhor, é o nosso Deus. As outras nações adorarão e obedecem aos seus deuses. Mas quanto a nós, ó Senhor, é o nosso Deus e nós os adoraremos e lhe obedeceremos para sempre. Deus salvará o seu povo. E vai continuando aqui falando em Miqueias 4, e você vai olhando aqui que o reinado de paz de Deus e do Senhor, né, tem essa promessa para as nossas vidas. Glória a Deus, aleluias. E hoje, né, o Senhor, né, quando eu acordei, confesso que eu não acordei tão cedo, glória a Deus, né, a gente merece, né, acordar um pouquinho mais tarde, mas eu acordei e eu estava aqui no meu quarto orando, e eu fui para fazer meu devocional. Deus falou assim: não, hoje você não vai fazer primeiro devocional, hoje primeiro você vai lá ficar no quarto, em intimidade. E eu entrei aqui numa intimidade com o Senhor, e foi né, um tempo maravilhoso de prostrar os joelhos, um tempo maravilhoso de orar em línguas. E eu falei assim: amém, Senhor, agora eu vou lá fazer o devocional. E Deus falou: pega lá o seu celular e vem fazer esse áudio, né? Agora já é 9h42. E eu sei o que o Senhor quer falar, e eu já estava com a Bíblia aqui na mão, né? E ele entregou essa palavra aqui para nós, em Miqueias, capítulo 4, né? Que fala sobre o reinado de paz, né? De Deus, né? E do Senhor para as nossas vidas. E que nós possamos, né, glorificar ao Senhor em espírito e em verdade. É Deus Todo-Poderoso sobre as nossas vidas. É Deus Todo-Poderoso sobre as nossas vidas. Que você possa continuar crendo em Deus e crer que o reinado de paz de Deus e do Senhor tem essa promessa para nós, né? Que você possa meditar no livro de Miqueias, capítulo 4, e entender que só Deus, né, tem esse poder de quê? De no futuro, né? E no monte do templo do Senhor será o mais alto de todos. Somente o templo e o reinado de Deus é o mais alto de todos. Somente o templo e o reinado de Deus é que está acima dos céus e que está abaixo da terra, porque é Deus que criou a terra e o céu. Glória a Deus, solecantas, aleluias. Que Deus possa renovar as nossas vidas, que nós possamos começar esse domingo dando graça ao Senhor, que nós possamos começar esse domingo sem pedir, mas que nós possamos começar esse domingo agradecendo ao Senhor, humilhando diante do seu altar, humilhando diante da tua presença. Pai, agradecemos a Ti, Senhor. Coloco diante de Ti a vida de cada um que receber esse áudio e aqueles que não receber, porque quando nós estamos aqui, nós estamos orando pela nossa nação, orando pela nossa casa, pela nossa família, orando pelos nossos vizinhos, pelos nossos bairros, pelas nossas cidades, orando por aqueles que precisam que a palavra chegue até eles, orando para aqueles que estão nos presídios, seja os presidiários, seja os trabalhadores, assim também nos hospitais, seja os acompanhantes, os pacientes, seja os funcionários, e assim vai em todas as empresas, orando por aqueles que têm mendigado, andando aí nas ruas mendigando do pão, andando aí na rua, presos nos vícios de drogas, de prostituições. Então, nós, como estamos aqui, nós não só clamamos por aqueles que nós conhecemos, mas por aqueles também que nós temos visto e enxergado que tem acontecido grandes coisas. Colocamos diante de Ti aquelas pessoas, né, que já nos ofenderam no passado, e aquelas pessoas que nós também já ofendemos, Senhor.
e não só no passado, mas até o ontem, né? Porque muitas vezes nós ofendemos, né? Machucamos as pessoas sem às vezes até perceber, mas a nossa língua, a nossa boca, ela fala palavras, né? Que muitas vezes a gente não percebe, mas o outro ali que recebeu, ele foi magoado, o outro ali que recebeu, ele foi frustrado. Então, que só o Senhor possa nos ajudar e que nós possamos orar por aqueles que nos perseguem, seja os nossos familiares, seja os nossos amigos, seja aqueles que nos conhecem e não conhecem, seja aqueles que nos perseguem pelas redes sociais, e que nós também possamos continuar levando as boas novas em todas as situações, seja pelas redes sociais, seja pelas palavras, pelas atitudes, e que nós possamos estar caminhando com o Senhor e levando a luz do Senhor, né, em onde nós estivermos, para que a glória de Jesus se resplandeça em nossos trabalhos, em nossas escolas, em nossas mentes, em nossos pensamentos. Pai, coloco diante de Ti as Tuas crianças, os Teus adolescentes, coloco diante de Ti, Senhor, os nossos filhos, porque não são meus, mas são os Teus filhos, são os Teus adolescentes, são Teus jovens, são Teus filhos amados, e que nós possamos viver como herança do Senhor, esperando e preparando, né, e crendo que essa é a promessa, né, que é o reinado de paz de Deus, né, e do Senhor para as nossas vidas. Glória a Deus, glória a Deus. E que o Senhor, né, vem mesmo, né, assim, para nos mostrar, para ser juiz entre muitos povos, né, e que é só o Senhor que vai decidir, né, as questões que estão entre grandes nações distantes, né, que nós não podemos resolver, só o Senhor. Glória a Deus, aleluias, aleluias. E que agora você possa continuar glorificando a Deus, glorificando a Jesus, glorificando o Espírito Santo. Como eu disse, já tinha dito, como o Senhor já havia revelado para nós, o Espírito Santo, ele é essa água que flui dentro do teu corpo. Ele está com você presente 24 horas. E essa água que flui dentro do teu corpo, ela é viva, ela é eficaz, ela é nascente, porque todos os dias ela é viva. Essa água, ela flui dentro do teu corpo, e essa água, ela é quente, porque a água que está dentro do nosso corpo, ela é quente, ela não é morna, ela não é fria, mas ela é quente, é ela que aquece os nossos corpos, é ela que aquece os nossos olhares, é ela que aquece os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir, para que nós possamos ver. Santo, santo és o Senhor, que a água do Espírito Santo que flui dentro de nós, ela continua sendo, Senhor, a principal pessoa para que nós possamos ver, para que nós possamos, muitas vezes, entender que nós precisamos lutar contra a carne e aceitar que o Espírito Santo tem mostrado qual é a vontade de Deus, que é boa e perfeita e agradável. Meus irmãos, já tem uns 3, 4 meses que, quando eu estou lá na nossa igreja, né, quem não sabe, da Sal da Terra, e muitas vezes ali, a hora que está na oração, e a gente estamos ali orando, muitas vezes, né, eu estou ali orando, e o Senhor me leva aos céus, né, olhando assim para os céus, e eu com os olhos fechados, meus irmãos, eu consigo ver ouro lá no céu, e eu começo a ver aqueles ouro, e eu começo a ver, tipo assim, sabe quando caem umas neblininhas assim? Começa a cair neblina, assim, um chuvisquinho, e eu consigo ver aquele ouro caindo ali na igreja. São pequenas partículas de ouro caindo assim, mas é muito ouro, ourinhos assim caindo. E eu olho para minha mão, eu olho, eu faço, não estou vendo o ouro, mas o Senhor fala que eu não estou vendo com os meus olhos, mas eu estou vendo com a fé, porque o reino do céu, ele está nos esperando, mas ele tem mostrado pequenas partículas de que lá realmente é a cidade que tem ouro, e não é um ouro para ser trocado, não é um ouro para ser comprado, mas é um ouro para mostrar que as nossas vidas, que a vida de Deus, que o amor do Senhor vale muito mais que ouro, e que o amor de Deus incondicional é se comparado a um ouro precioso, e que nós precisamos receber esse ouro sobre as nossas vidas. Desce mesmo, Senhor, sobre os nossos corações, que nós possamos entender esse amor incondicional sobre nós. Glória a Deus. Majestoso tu és, Jesus. Majestoso tu és. Glorioso tu és, Deus. Maravilhoso tu és, Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Renova em nós o teu Espírito Santo. Fortaleça a nossa alma, Senhor. Fortaleça os nossos corações. Que a nossa alma possa gritar o teu amor. Gritar que o Senhor é Deus, que é tu que está sobre as nossas vidas, que é Senhor que está sobre os nossos corações. Sonda, Senhor, os nossos corações. Sonda, Senhor, cada coração. Somente o Senhor conhece os nossos corações. Somente o Senhor pode sondar as nossas vidas. Glórias, glórias, alecantas, aleluias. Renova em nós o teu Espírito Santo. Aviva, Senhor, aviva, Senhor. Vai visitando a vida de cada pessoa. Visita, Senhor, aqueles que estão prostrados, aqueles
aqueles que estão com ansiedade, aqueles que estão com depressões, aqueles que estão enfrentando lutas, Senhor, em algum lugar, em qualquer lugar. Nós que estamos enfrentando luta, visita, Senhor, e que eles não se sintam só. E ainda que estejam só, que eles começam a entender que Jesus é o suficiente na vida de cada um de nós. Visita, Senhor. Oh, que eles possam enxergar Jesus como uma arca. Não assim, uma arca, mas que nós possamos entender que no tempo de Noé, né, Deus trouxe ali uma revelação para Noé e que ele precisava montar aquela arca, né? E naquele tempo que foi montando a arca, ainda assim, Noé tinha tempo de estar falando as palavras boas novas, de que quem cresce em Deus, quem aceitasse Deus, estaria salvo naquela arca, porque precisava, né, crer para chegar em Deus, crer para ter a salvação, crer para ser salvo. Teria que largar as idolatrias, teria que largar todas aquelas corrupções que eles estavam vivendo ali. Então, nesse tempo ainda que estava fazendo essa arca, muitos não se arrependeram, praticamente nenhum. E o Senhor sondou cada coração, aqueles que tinham aparência, que pareciam que estavam bons, aqueles que tinham aparência de ser pessoas boas, também não entraram dentro da arca. Não só aqueles que mostravam para fora as suas corrupções, mas aqueles também que pareciam ser bons, né? Talvez até Noé achou que estaria ali dentro, né, da arca, não pôde, porque Deus só determinou que fosse Noé e a sua família e todos os animais, né? Não todos, mas todos os animais de dupla, né? Um macho e uma fêmea, para que ali o Senhor continuasse, né, a sua procedência, a sua geração, para que hoje eu e você estivéssemos aqui, né? Precisou de ter uma família, precisou de ter, né, essa família crescendo. Então, naquela época ali foi quando Deus fechou a porta e começou o dilúvio, né? Sabemos que teve muitas lamentações, né? Muitos choros, muitas pessoas morreram. E eu acredito que aquelas que morreram, elas não teve arrependimento, mas elas tiveram remorso. E hoje, na palavra de Deus, se você ler lá em Mateus, né, mais para frente, Mateus, Lucas ou Marcos ou João, mas aí, né, eu não vou estar olhando. Se vocês lerem, fala que quando Jesus vier, né, porque é Deus que vai determinar que Jesus vai vir, mas que quando Jesus vier, né, será bem parecido, né, como nos dias de Noé, né, muitos vão estar, né, ali comendo suas carnes, né, eu acredito que é um tempo assim, vivendo, né, esse tempo de assar carne, né, agora no tempo mais moderno, muitos vão estar ali, né, com corrupções, muitos vão estar ali com a aparência de pessoas, né, que estão fazendo tudo certo, mas Deus está sondando cada coração nosso, e só Ele conhece aquele que aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Então, gente, eu falo, né, e Deus tem falado há muito tempo que para nós, né, que a palavra fala ali, né, que teve Noé como arca. Agora nós precisamos ter o Espírito Santo nos mostrando que Jesus é como a arca para as nossas vidas. O Espírito Santo ele está aqui para nos convencer dos pecados, para nos convencer a nos arrepender, porque Jesus ele já está como a arca, e todos aqueles que se achegam e aceitam Jesus de todo o coração, de coração inteiro, é os que estão entrando na arca de Jesus, porque Jesus, ele é a arca, ele é o barco que vai te atravessar ao mar, é ele que vai te atravessar das catástrofes, é ele que vai te fazer chegar até Deus, para que você viva essa promessa no reino dos céus. Então, que nós possamos entender que o Espírito Santo, ele faz aqui aquele papel como Noé, falando das boas novas, nos ensinando a obedecer e viver a vontade de Deus, porque quando o Espírito Santo está falando isso para nós, ele está nos preparando para que nós venhamos a chegar na arca. Não é a arca, mas é parecido, é melhor, para que nós venhamos chegar até Jesus. E quando nós chegamos até Jesus, nós podemos abraçar Jesus, porque Jesus ele é o próprio barco. Ali aqueles Pedro, João, ali todos ali estavam com medo, achando que o barco iria afundar, né? E durante a tempestade, Jesus pede e fala para que aquele barco venha se acalmar, porque Jesus era o próprio barco que estava ali. E com Jesus, se o barco afundasse, eles ainda estariam salvos. Que eles não teriam que se preocupar se o barco ia afundar ou não, mas que eles precisariam estar ali aceitando Jesus de todo o coração, né? Não tendo medo. E ainda se ter medo, ainda fazer a vontade de Deus, mesmo assim, se a gente tiver medo. A gente precisa aprender a lutar contra os nossos medos. E quando vier o medo, que é para a gente fazer a vontade de Deus, que nós possamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a chegar até Jesus. E que você possa permanecer com Jesus. Permanecer com Jesus, porque é Ele que vai te levar no caminho. É Ele que é o caminho. Você sabe por que Jesus é o caminho? Porque o barco
barco, ele precisa de caminhos para ser o quê? Conduzido. E para esse barco ser conduzido, ele não precisava ter ninguém. Mas Deus é bom, e a sua graça, e a sua misericórdia, o seu amor por nós incondicional, deixa Jesus aí para que nós entramos no teu barco, para que nós possamos chegar do outro lado. E você vai cantar o hino da vitória, porque você vai conhecer o verdadeiro Deus. Para que você conheça o verdadeiro Deus, você precisa ter Jesus na tua vida. Você precisa estar junto com o Espírito Santo, falando das boas novas. Né? Não é eu que convenço a pessoa, não é eu que convenço o fulano, mas é nós que temos esse papel como soldados de Cristo, dobrar o joelho, levar a palavra. E o Espírito Santo fazer que fica viva e eficaz, para que eles entendam que essa água que está dentro deles não pode estar morna, mas ela precisa estar quente, fervendo, em fervente oração. Hoje o Espírito Santo nos despertou com esse louvor agora bem cedo, e eu creio que é para nós estarmos mesmo nos humilhando diante da presença de Deus, que é: se eu me humilhar diante do teu altar, que nós possamos humilhar diante da presença do Senhor. Glória a Deus, aleluias, glória a Deus, glória a Deus, Deus abençoe.